Olá, quarto ano, quinto ano, bom dia. Como você já sabe, hoje é o dia da nossa aula de matemática. É o dia de aprendermos matemática. Como você já deve ter visto na sua atividade de hoje, as páginas que nós vamos estudar, da página 34 à página 40. Antes de começarmos, gostaria de deixar um pequeno recado e também um alerta. Ontem foi o dia de nós já estarmos na escola para entregar a atividade e recebermos as novas atividades. O novo bloco que foi entregue para você contém 13 atividades. Parece muito, mas não é. Por quê? São as atividades dessa semana, de quarta até sexta-feira, e as avaliações que serão na próxima semana, de segunda a quinta-feira, 2 disciplinas por dia, conforme a programação que você já recebeu. Enfim, sempre eu parabenizo, e gosto das parabéns para quem se dedica, para quem se esforça por fazer a sua atividade de forma caprichosa e está aprendendo. Porém, a gente sempre se preocupa também com aquele que não está, mas que se esforça, que busca. E é muito triste quando você tem a capacidade, que você sabe e mesmo assim não quer. Ontem, alguns não compareceram à escola, para receber a atividade. Outros, os pais, vieram e disseram que esse ou aquele, ou aquela está com preguiça, está com dificuldade de fazer atividade porque não quer fazer. Gente, a pessoa para quem você precisa orgulhar mais é os pais de vocês, tá? É a mãe. E quando eu falo pai ou mãe, pode ser o irmão mais velho que você mora junto, pode ser a sua avó, pode ser um tio, tá? É o adulto que cuida de você. Então, você precisa corresponder. Você precisa orgulhar essas pessoas. Imagina você se não é triste para um pai ou para uma mãe dizer para o professor que seu filho não está se interessando, que não está se esforçando. Imagina se o pai tem orgulho, a mãe tem orgulho de dizer isso de um filho. Não tem, tá? Não tem orgulho. Então, dedique-se. Tá? O seu trabalho unicamente é esse. Explore os livros que você tem. Leia o livro que você tem em mãos. A aula é online, mas a escola, todos nós estamos fazendo o possível para que você tenha acesso, para que você tenha um direito ao conhecimento nesse momento. Tá? Até a atividade chegar nas suas mãos, ela dá muito trabalho para a gente confeccionar, para a gente construir, para a gente preparar. Então a gente fica triste, claro, como professor, quando vê um ou outro que não está se interessando, que não está buscando, que não está nem aí, tá? Então eu peço a você, está nessa situação, que faça uma reflexão. Pense em você, pense na sua mãe, pense no seu pai, pense na sua casa, tá? E mude isso, tá bom? Espero que você se dedique, olhe ali as atividades, vamos fazer com zelo, com capricho, porque são com muito carinho que elas são preparadas para você. Então agora vamos para a nossa aula de matemática, tá? Então é a página 34, a página 40, e a gente vai trabalhar sobre as operações, já a unidade 3 do nosso livro, como você pode acompanhar aí, Esse livro, todos vocês têm esse livro, tá? Operações, essa aqui é a primeira etapa de operações. A ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como Rio Niterói, tem aproximadamente 13 quilômetros de extensão, e liga os municípios do Rio de Janeiro a Niterói, também pertencente ao estado do Rio de Janeiro. A ponte foi inaugurada em 1974 e é diariamente trafegada por ela mais de 150 mil veículos, 150 mil veículos.
Então, aproximadamente quantos veículos trafegam pela ponte Rio-Niterói? Aproximadamente, né? Ó, se é 1.500 veículos, quando termina aqui ó, em 5, né, arredonda para cima. Então, aproximadamente, para aproximar, seria 200 mil veículos, não é isso? Lembre da aula de arredondamento. Se cada veículo transportar, em média, 3 pessoas, quantas pessoas aproximadamente trafegam por dia nessa ponte, né? Então, se cada veículo transportar aproximadamente, é 150 mil vezes 3, né? Estaria cada carro com 3 pessoas dentro, né? Então, você já viu, já passou pela ponte Rio-Niterói, né? Acredito que não, né? Estou vendo de nós aqui não, porque essa ponte é lá na região sudeste do país, no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, enfim, vamos lá para o conteúdo, né? O nosso tema é adição e subtração, né? A adição nos lembra a continha que a gente chama de mais, subtração nos lembra a continha que a gente chama de menos, né? De tirar, tá? Então, Jaime e sua família vão viajar nas férias. Eles moram no município de São Paulo, né? E pretendem ir de carro até o município de Salvador, no estado da Bahia, passando pelas capitais de alguns estados brasileiros, viu? Então, vamos lendo aí. Veja no mapa o caminho que eles pretendem fazer. Então, o mapa, lá na nossa aula de geografia, nós já aprendemos bem sobre mapas. Então, aqui nós temos o mapa. Ó. Eles vão sair do Rio, ou de São Paulo, na verdade, né? Estão indo para Salvador, né? Que é o destino deles. Durante o percurso, eles vão parar em Vitória, que é Espírito Santo, para visitar um parente, né? Em Vitória, aqui no Espírito Santo. Como você faria para determinar quantos quilômetros Jaime e sua família terão de percorrer para ir de São Paulo até Vitória, né? E de São Paulo até Vitória. Então aqui São Paulo, aí você vê no mapa aí, ó, de São Paulo a Rio de Janeiro é 437 quilômetros. Do Rio para Vitória são mais 521 quilômetros. E de Vitória a Salvador, que é o destino aqui, ó, onde eles vão, são mais 1.202 quilômetros. Então, como você faria para determinar esse percurso todinho de São Paulo a Vitória? É uma continha de adição, não é isso? Vamos aqui relembrar. Para responder essa pergunta, nós adicionamos, nós somamos, né, a distância em quilômetros entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? A distância em quilômetros entre Rio de Janeiro e Vitória, ou seja, efetuamos 437 mais 521, né? Se eu quero saber de São Paulo a Vitória, certo? Lembra? Utilizando o algoritmo. Já aprendemos que toda vez que nós vemos um número qualquer, a gente vai lembrar da classificação, né, da questão das ordens, né? Ó, das ordens. Primeiro, o último algarismo, o quê? A unidade. Do lado dele vai vir a dezena, depois a centena. A unidade vale, multiplica por 1, a dezena multiplica por 10 e centena multiplica por 100, né? Dezena, unidade é de 1, dezena de 10, centena é de 100. Disso você já sabe, né? Montou como? Como eu tenho que somar 437 mais 521, nós temos como? Montou, né, o 427. Lembra que eu falei? Quando olhar para um valor, um número qualquer, você vai pensar nisso aqui, ó. Na sua mente vai aparecer a unidade, dezena e centena para esse valor. 521. Então, 7 mais 1, começa sempre pela unidade, né? Ó, 7 mais 1, 8, 3 mais 2, 5, 4 mais 5, 9. Tá? Então, de São Paulo a Vitória é 558 quilômetros, tá? Ou monta assim, ó. Tá? As duas primeiras filas aqui, linhas, eu chamo de parcelas. O resultado eu chamo de soma. Tá? O resultado da adição eu chamo de soma. Certo? Então, ele já percorreu de São Paulo a Vitória, né? No caso de São Paulo, a Vitória vai percorrer quanto? Quilômetros, vai somar, né? Os 958 que já foi de São Paulo a Vitória, mais os 1.202 que vai de Vitória para Salvador, para saber quantos quilômetros é de São Paulo para Salvador, certo? Então,
aqui. Vamos lá. Então, como você faria para determinar quantos quilômetros a mais, né, Jaime e sua família vão percorrer para ir de Vitória a Salvador, em relação ao trajeto de São Paulo a Vitória, né? Você já sabe que de São Paulo a Vitória, é isso? Eles já percorreram 958. Então, a mais de Vitória para Salvador. Para responder essa pergunta, efetuamos 1.202, que é a distância, né, de Vitória para Salvador, menos o que ele já percorreu de São Paulo a Vitória, que foi 958. Ou seja, calculamos a diferença. A continha de adição, ela me dá a soma, ou total. A continha de subtração, ela me dá a diferença. Tá? Ela vai me dizer a diferença entre dois valores, a diferença entre dois números. Tá? Então, a diferença entre as distâncias em quilômetros de Vitória a Salvador e de São Paulo a Vitória. Aqui ele fez, então aqui nós temos o valor 1.202, então nós já temos um valor de quarta ordem, né? Conforme nós aprendemos, só em 4 algarismos, tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? Menos 958, que só pertence aqui, ó, centena, dezena e unidade, tá? Então, para efetuar aqui a subtração, então veja bem aí no seu livro aqui esse exemplo, ó. Começo sempre pela unidade, né? Então, 2 menos 8 pode? Não pode. O que que faz? Pega um emprestado do vizinho. O vizinho aqui tem alguma coisa? Não tem. Ele é zero. Então, pega do outro vizinho da frente. É? Então, vamos lá. Pegou um daqui emprestado, veio para cá, que virou 10. Agora, esse daqui pode emprestar para a unidade. Então, se ele emprestar, fica com 9. Ó, né? Então, ficou 12 menos 8 igual a 4. Aqui agora tem 9. Então, 9 tira 5, 4. Aqui ficou quanto? 1. 1 menos 9 pode? Não pode. Então, pego o 1 daqui do último emprestado. Se eu peguei um emprestado, esse aqui, ó, ficou 0, né? A unidade de milhar ficou 0. Então, já tinha 1. Coloquei mais 1, ficou 11 menos 9, 2. Então, a diferença entre essas distâncias aí é 244 quilômetros, tá? Ou faz assim, né? Ó, a mesma coisa, tá? Se não quiser botar ali, mentalmente imagina que é unidade, que é dezenas, centena, unidade de milhar, certo? As duas primeiras fileiras, as primeiras linhas eu chamo de que, ó, o primeiro é o minuendo, ou seja, o valor que eu vou diminuir. O que eu vou tirar de dentro desse minuendo eu chamo de subtraindo, o que eu vou tirar de dentro do outro, né? E o que ficar é a diferença, ou seja, tirei 958 de dentro de 1.202 e sobrou quanto? Qual foi a diferença? 244, certo? Essa foi a diferença, ok? Então, essa foi a diferença, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui de novo. Voltou. Aí tem a atividade, né? Para você efetuar no seu caderno. Eu coloquei lá. Então, aqui ele colocou assim solta, mas para responder eu tenho que montar o quê? O algoritmo. Eu tenho que organizar, formar uma primeira fileira, outra embaixo, colocar uma unidade embaixo de unidade, centena embaixo de centena, e assim por diante, bonitinho, conforme esse modelo aqui e conforme esse modelo aqui, né? Seja operações de adição ou de subtração, certo? Esse exercício eu coloquei aí para você fazer, tá? Tá aí no seu caderno para você fazer esse exercício. Você vai ler também essa próxima página aqui, ó, para entender mais o assunto, tá? Ela fala aqui, ó, a questão ela está tentando comprar os valores aqui, ó, para ser arredondados e tal. Analisa, lê, isso aí você que precisa desenvolver, tá? Esse interesse, essa leitura, essa vontade, esse gosto para desenvolver tudo isso, tá? Tem tabelas também para você ler aqui, ó, população dos municípios mais populosos do Brasil, isso aqui 2017, São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Fortaleza. Lê esses números aqui, ó, dando da classe dos milhões, né? Nós já aprendemos em aulas anteriores também, tá? Aqui também, leia também, tá?
O minuendo seja um número que esteja entre 2.000 e 2.700, e o subtraindo seja um número que esteja entre 1.000 e 1.500, ou seja, o minuendo é aquele que eu vou diminuir, que eu vou tirar alguma coisa, né? Subtraindo é aquele que sai de dentro desse número maior, tá? E o que ficar é a diferença, ou chamada diferença, ou de resto, certo? Lembrando que esses exercícios do livro você pode fazer, como eu já disse para você, responda no próprio livro, responda de lápis, tá? Não precisa responder de caneta, para o livro vai ser devolvido no final do ano para que outro aluno também o utilize, certo? Então é com você. Veja essa aula, reveja se for preciso aqui comigo. Vá no seu livro, explore, leia, observe os cálculos, certo? Vá na sua atividade para fazê-la, né? Olha aqui como está simples a sua atividade, tá? Bem simples, olha aí. Olha como ela está simples. Mamão com açúcar, tá? As referências da página sempre, o tema da aula de hoje, e aqui está aqui, ó, utilizando o algoritmo, aqui é uma referência para você saber como montar aqui, ó, essas operações, tá? Ah, tem 576 mais 327, como é que eu vou responder? Vou usar uma calculadora? Não, senhor. Você vai montar aqui, ó, o algoritmo conforme aqui, ó, de acordo com a ordem, certo? Monta aqui, ó, tem espaço aí suficiente para você montar o cálculo e fazer a operação, seja ela de adição ou de subtração, né? Ou de mais ou de menos, como chama. Segunda questão também aqui é um desafio, a terceira também é um desafio, tá? Então, é com você, certo? Aula dada, atividade deixada com você. Agora é você que precisa aí se esforçar para superar as dificuldades se ela existir, tá bom? Se não, melhor ainda. Se tem dificuldade, vá lá, estuda, relê e veja como responder, né, ou resolver essas questões de matemática. Bom, agora é com você.